Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão, querida irmã, neste domingo da misericórdia, abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com ele. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditastes porque viste. Bem-aventurados que crerem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje, recordemos a misericórdia do Senhor. Celebremos, conjunto com toda a igreja, o segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia, aonde o Senhor se faz misericordioso com todos. Mas logo no início deste evangelho, a gente pode ver que os discípulos estavam com medo, as portas estavam fechadas. Ainda os discípulos não assimilaram aquilo que Jesus deveria passar. Não conseguiam ainda entender como que o seu mestre, depois de todo o ensinamento, com tanta sabedoria, com tantas palavras bonitas, com tantos milagres que Jesus fez, não entenderam que deveria passar por isso para a glória de Deus, para assim libertar todos os povos, libertar o povo em nome de Jesus, dar a vida, em nome de Jesus. Assim nós recebemos a sua misericórdia. Querido irmão, querida irmã, nesta manhã nós estamos relembrando todos os nossos momentos, aquilo que Jesus passou, aquilo que Jesus teve durante esses 8 dias da Páscoa, durante esses 8 dias que aconteceu no período da Páscoa. Muitos dos nossos corações ainda não entendem, muitos ainda de nós não entendemos qual é a grandeza que Jesus realizou esse milagre. Foi somente por amor a cada um de nós. E por isso que Jesus, ao chegar diante dos discípulos, com medo
que eles estavam, teve que acalmar o seu coração. Por isso que Jesus, ao chegar, diz a eles: a paz esteja convosco. Essa paz que acalma, essa paz que transforma o seu coração. O seu coração com medo, né? O seu coração ainda assustado com todo aquele acontecimento, Jesus primeiro tem que acalmar o seu coração. Receber aquele coração, né? Triste, acalmar, para depois, então, começar assim trabalhar a vida de cada um deles. E por isso que Jesus acalma o seu coração, e Jesus fica um tempo com aqueles discípulos. E tendo esse tempo com os discípulos, explica tudo o que deveria acontecer. Como ele fez com os discípulos de Emaús. Ardia o seu coração, porque Jesus explicava o que estava nas Escrituras. Assim, com o coração calmo, com o coração já tranquilizado, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. O Espírito de fortaleza, o Espírito de sabedoria, de entendimento, para que assim possa levar a missão de Jesus, para assim possa continuar a sua missão. Por isso que Jesus fala para eles, né? Depois de ter dito tudo isto, soprou sobre eles o Espírito Santo, né? E diz que eu vos envio, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Enviar para o mundo para anunciar a boa nova, para anunciar, né, o ressuscitado, para fortalecer cada vez mais a sua missão. Assim, a nossa missão também tem que ser fortalecida. Por isso que nós temos que estar com o coração calmo, abrangente, mas também cheio do Espírito Santo. Por isso que também, fortalecido com o Espírito Santo, esses discípulos começam de imediato a levar o Evangelho, a levar a boa nova de Jesus. E veja, fortalecido, sabendo que Jesus estava vivo, sabendo que Jesus esteve com eles, ainda a incredulidade deles força os seus corações. Quando encontra Tomé, diz que viu o Mestre, Tomé disse a eles. Tomé começa, então, a colocar um grau de dificuldade na missão desses discípulos. Só acredito se eu vir. Só acredito se eu tocar. Meu querido irmão, minha querida irmã, e quantas vezes no nosso caminho, na nossa missão, nós também vamos encontrar Tomé. Muitos Tomé pela vida, né, que acredita, né, que só vai acreditar se vê. Por isso que no dia que nós estamos vivendo hoje, colocarmos essas pessoas no momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo praticamente como esses discípulos. Nossas igrejas fechadas, com medo, com tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta. Estamos em meio a uma pandemia, estamos sofrendo, né? Estamos ainda sem entender o que está vivendo, o que está acontecendo. Estamos como se fossem esses discípulos. Mas Jesus vem para nos fortalecer. Neste domingo, né, neste evangelho, Jesus também quer derramar sobre nós o Espírito Santo e nos fortalecer. Por isso que a nossa caminhada, a nossa missão é levar essa boa nova. Meu irmão e meu irmão, durante o tempo que nós estamos vivendo, quantos e quantos Tomé a gente vai encontrar também. Seja pela dor, seja pela dificuldade que esse povo estão vivendo. Esposa perdendo marido, esposos perdendo esposas, pai perdendo filho, filho perdendo pai, perdendo mãe, perdendo seus entes queridos. E assim cada vez mais vai dificultando as nossas missões. Vai dificultando, né? vai tendo essa incredulidade nas nossas missões. Mas Jesus vem para nos fortalecer. Jesus vem e derrama sobre nós o seu Santo Espírito, para que nós assim possamos levar a boa nova a essas pessoas. Somente em Deus, somente pela nossa fé, somente fortalecido pela nossa fé, nós conseguimos levar essa missão a todos. Levar essa missão.
e assim chegar ao coração dessas pessoas que em Jesus ressuscitado, somente em Jesus ressuscitado, que nos faz uma criatura nova, somos criaturas novas em Jesus. E assim nós podemos levar, com a capacidade, né, que nós temos, né, com o derramamento desse Espírito Santo. Assim, fortalecer também o coração daqueles que ainda não acreditam. Querido irmão, querida irmã, neste domingo, fortalecidos pela fé, fortalecidos pelas criaturas novas que somos, somente em Jesus nós podemos levar. Somente em Jesus ressuscitado nós somos capazes de levar e anunciar a boa nova do Senhor. Esta boa nova que fortalece essas pessoas que ainda sofrem e sofrem muito por causa dessa pandemia, por causa da que nós estamos vivendo. Somente através do Espírito Santo somos capazes de levar esse amor de Jesus a essas pessoas que ainda sofrem, a essas pessoas que ainda